E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Esse vídeo traz uma pesquisa muito interessante, feita pelo Instituto Avon. Se você não conhece, eu vou deixar o link da pesquisa e do Instituto aqui embaixo para você conhecer. Essa pesquisa que o Instituto fez, ela relacionou os casos de violência com partidas de futebol, né? E ela provou que sim, existe uma relação entre partidas de futebol e aumento dos casos de violência, tá, contra mulheres. Então, esse cruzamento de dados, tá, não foram assim dados aleatórios, né? O Instituto pegou os dados do Anuário da Segurança Pública, né, que ele é produzido aqui no Brasil, mas também o Instituto usou assim dados para consultar assim, dados que acontecem fora do Brasil, né? Provando que os casos de violência doméstica, né, de violências contra a mulher, não é um caso de longe, né, não é um caso só que acontece no Brasil, né? Então, esse fenômeno, ele acontece, por exemplo, de aumento, né, de violência relacionada ao futebol, ele foi identificado também, por exemplo, na Inglaterra, né? Então eu peguei alguns dados aqui que diz o seguinte, que na Inglaterra os estudos mostram uma correlação entre jogos de futebol e episódios de violência contra a mulher. Então, entre 2013 e 2012, em dias de jogos da seleção da Inglaterra, situações de violência doméstica aumentavam 26%. E elas chegavam a 38% quando o time da Inglaterra perdia. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2011, teve um estudo que constatou um aumento de 10% em jogos. Tá? Então, 10% da violência doméstica aumentava quando tinha jogos de determinados times, né? Então, num estudo de 93, por exemplo, percebeu-se que no domingo, numa partida do Super Bowl, o Super Bowl é como se fosse assim a Copa do Mundo só dos Estados Unidos. Então, assim, é um dia muito especial, tem feriado, né? Então, assim, é o futebol americano, é a final do futebol americano, tá? Então, assim, é muito grande, é como se fosse uma Copa do Mundo, né? Só que é lá no país deles, então só que assim, é uma proporção muito grande, né? Como se fosse a final da Copa pra gente. E aí, nessa final, né, do Super Bowl, é um dos piores dias do ano para violência contra mulheres, por exemplo, né? E os casos chegam a aumentar 40%, né? E eles perceberam que também é um dia que há maior consumo de álcool, né? E o maior consumo de drogas também, né? Então, que contribui, né, para que os casos de violência aumente e outros tipos de violência também. Então, o Instituto Avon, ele cruzou os dados, tá, do Campeonato Brasileiro e de violências contra a mulher. Tá? Isso aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série A de 2015 e 2018. Tá? Os times da Série A do Campeonato Brasileiro são os times, né, que a gente ouve falar que são os mais famosos, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, né? E aí eles pegaram o Campeonato Brasileiro de 2015 e de 2018, tá? Das cidades principais, então, foram Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Né? Então aí a gente tem Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Enfim, Santos, Salvador, né? Tem Bahia, Belo Horizonte, né? Enfim, Porto Alegre, são os times maiores, né? E aí o resultado foi que o número de boletins de ocorrência e ameaça contra a mulher cresceram 23% e o registro de BO e lesão, relacionado à lesão corporal aumentou 20%. Em dias em que a partida desse time, por exemplo, acontecia na própria cidade, o aumento dos registros de lesão corporal chegou a 25%. Tá? Então, nesses registros, de maneira significativa, os autores da violência quase sempre eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Tá? Então, em Salvador e Belo Horizonte, mulheres negras, por exemplo, correspondem a mais da metade dos casos de violência, de ameaça e agressão. Então, em Belo Horizonte e Salvador, por exemplo, a cada 10 mulheres, 8 eram negras. E no caso do Rio de Janeiro, a cada 10 mulheres, 5 eram negras, né, nesses anos que foram constatados aí os dados para comparar a pesquisa, né? Então, o que a pesquisa mostra? O que essa correlação mostra? Que existe, né, uma relação, sim, entre o jogo de futebol e o aumento de violência contra as mulheres, né? Então, por que isso acontece?
Porque o futebol, né, ele é visto mais do que só um jogo, né? Não é, por exemplo, quando você vai assistir, por exemplo, um jogo de vôlei, que você torce ali na hora e acabou, né? O jogo de basquete que você torce ali na hora e acabou. Assim como o futebol feminino, né? Ainda é assim, você vê, assiste uma partida de futebol feminino, você torce ali, beleza, o jogo acabou. O futebol masculino, ele é visto como muito mais do que isso. Então, o campo de futebol mesmo, ele é visto como um local onde o cara vai extravasar. Então, por isso que muitos estádios de futebol não é mais permitido vender bebida alcoólica, né? As nossas torcidas de futebol são conhecidas por serem muito violentas, brigas entre torcidas organizadas, mortes de torcedores, né? O cara mata o outro o torcedor do Fluminense, mata o torcedor do Flamengo só porque ele torce para um outro time. Né? Então os nossos torcedores são conhecidos como por serem muito violentos, né? Então a pesquisa mostra sim que existe uma intensa relação entre homens, esporte e violência, né? Porque o campo ele é conhecido como o lugar onde o cara vai, ele grita, ele extravasa, ele soca o chão, enfim, ele arruma as brigas, né? E ele é um lugar, né, que é visto como o cara pode extravasar a masculinidade dele, né? Então, esses valores que a gente tem como ditos masculinos, que são o quê? A rivalidade, a competitividade, a hostilidade, né? Aquela coisa viril de que o homem tem que ser bruto, o homem tem que ser másculo, ele tem que ser grosso, ele tem que ser estúpido, ele tem que gritar, né? Que a gente aprendeu a ver o homem dessa forma, né? A sociedade diz que um homem se comporta dessa forma. E aí lá no futebol, lá enquanto ele está torcendo, ele demonstra tudo isso que a sociedade impõe para ele, né? E aí a frustração dele, de quando o time dele perde, ele vai descontar em quem? Na mulher, porque é a mulher que acaba recebendo toda essa agressividade masculina que o homem não pode extravasar de outra forma, né? E os casos de violência dentro do mundo do futebol, né? Por exemplo, os casos em que os jogadores envolvem situações de violência sexual e de violência doméstica, né? O caso do Robinho, por exemplo, é um deles, né? Quando a gente passa pano para jogador que estupra, para jogador que assedia, né? Quando a gente vê casos, por exemplo, como Delza Soares, que ela foi casada com o Garrincha por muitos anos e sempre soube que ela apanhava, que ele agredia ela, né? Então, sempre tivemos esses casos na história, né, do Brasil, nesse envolvimento dos jogadores com mulheres e tal, e a gente sempre passando pano nessas histórias que a mulher apanha e tá tudo bem, né, e que ela tá com o cara porque ela quer, enfim. A gente já falou sobre isso. E aí, a nossa sociedade, quando a gente vê, por exemplo, um caso como aconteceu recentemente, que o jogador deu uma cabeçada na árbitra, né, de futebol, quando a bandeirinha, né, quando o cara lá no meio do jogo, ele estufa o peito e vai para cima da mulher, né, porque é uma árbitra, porque é uma bandeirinha, né, e quando a gente, como sociedade, a gente aceita esse tipo de comportamento, a gente acaba aceitando outros tipos de comportamento violento, né. A pesquisa deixa bem claro que o futebol não incentiva homens a baterem em mulheres. Só que casos relacionados de violência e que envolvem futebol, né, e que a gente finge que não vê, ou que a gente vai passando pano, né, sobre os casos de estupro, os casos das mulheres que apanham dentro do campo, né, ou das mulheres dos jogadores que a gente sabe que são agredidas e a gente vai passando pano como sociedade, elas sustentam esses casos de violência e de aumento de violência. Então, o time do cara perde, ele desconta na mulher, então ele vai bater na mulher, ele vai socar a mulher, ele vai quebrar as coisas dentro de casa, né? Porque a gente, como sociedade, a gente aceita que isso aconteça. Então, a pesquisa ela é muito interessante porque ela mostra que realmente, de fato, com números, né? Ninguém está inventando, são números do Anuário de Segurança Pública, e o anuário mostra, né, essa junção do anuário com os dados do futebol, ele mostra que realmente existe um aumento da violência quando acontece os jogos de futebol, né? Então, em São Paulo, quando existe um jogo entre São Paulo e Corinthians, por exemplo, que são dois rivais, na cidade de São Paulo vai haver um aumento de registro de boletim de ocorrência, vai haver um aumento de registro de violência doméstica, que as mulheres vão ser mais agredidas, né? Esse é o intuito da pesquisa, tá? É para isso que servem os dados, é para isso que servem as análises, né? E é uma análise que mostra isso. Existe uma forte relação entre homens, violência e futebol, né? Então é interessante para a gente analisar mais uma vez o que é essa masculinidade que a gente exige do homem, né? E o que a gente enxerga como masculinidade e onde isso resulta, né?
como a gente já conversou aqui uma vez, falando sobre como o machismo aprisiona os homens, né, que os homens também não deixam de ser vítimas do machismo, como que isso resulta, né, esse machismo que aprisiona os homens, como ele vai resultar numa agressividade do homem contra ele mesmo, dele contra a mulher, né, então ele vai acabar se agredindo, ele agride o outro, ele bate o outro, ele mata, né, e ele também vai descontar na mulher, né, então essa masculinidade que a sociedade impõe ao homem, ela quase sempre vai resultar em violência, seja contra ele, seja contra as mulheres. Até o próximo vídeo.